Fala, moçada! Seja bem-vindo mais uma vez à sala de aula do professor Marcelo. Hoje nós vamos trabalhar com relação à gestão de conflitos, oportunidades que você pode encontrar. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estarei disponibilizando para vocês, onde a gente vai utilizar a negociação para fazer a gestão de conflitos. E esse vídeo é uma introdução para você entender onde a gente pode encontrar oportunidades nessas gestões de conflitos que ocorrem diariamente na família, em casa, na comunidade, no trabalho, em todos os lugares que você estiver, onde tiver gente, onde tiver pessoas, onde tiver interesses, com certeza vai ter conflitos. E esse vídeo vai te ajudar a fazer uma introdução em todas essas citações que nós já fizemos. Então é assim, o que geram os conflitos? Os conflitos são gerados pelos interesses. E esses interesses você pode encontrar alguma oportunidade. É transformar os interesses de ambos os lados numa oportunidade. E para isso, o que a gente pode fazer? Ou quando há o conflito, o que você faz? Você pode correr desse conflito, você pode deixar para ver como é que fica, você pode brigar com o outro lado, ser agressivo, você pode ir para a justiça, você pode tomar diversas atitudes, pode chamar um intermediador, mas qual é a ferramenta que nós vamos utilizar? Negociação. Mas para isso, antes nós temos que entender como é que funciona esses conflitos, como que esses conflitos ocorrem. Então, assim, os conflitos sempre vão gerar por alguns parâmetros. Então vamos lá. Primeiro, gerou um conflito. O que é o conflito? O conflito é ambos os lados têm alguns interesses e ambos os lados irão defender os seus interesses. E aí, como é que você faz para defender os seus interesses? Então, assim, o interesse é aquilo que a pessoa realmente precisa. Né? O interesse está ligado a um intangível, uma necessidade que você tem. Então, a partir do momento que você começa a entender, começa a utilizar a empatia e entender qual é o interesse seu e qual é o interesse do outro lado, vai facilitar a negociação. Se você não tem e não sabe qual é o seu interesse, você vai defender o quê? Se você não sabe ter o interesse, vai defender o quê? E se você não sabe qual é o interesse do outro lado, então o que você está negociando? Se você não sabe o interesse do outro lado, se você não sabe principalmente o teu interesse, o que você estará defendendo? Fica aí uma pergunta para você pensar todas as vezes que ocorrer algum conflito que você tiver que defender, seja ele um conflito, como eu já disse, na família, um conflito com pessoal, um conflito principalmente do que a gente vai tratar, são os conflitos dentro das empresas. Exemplo, comprar um imóvel em determinado local para ficar perto da família. Ou alguém que chega para você e diz assim, olha, eu tenho interesse em sair da empresa porque eu preciso ter uma remuneração maior. Então a pessoa, de qualquer forma, ela vai sair da empresa porque ela tem um interesse maior. Esse interesse, ele está ligado aonde? A uma necessidade básica dele? Ele ganha um salário de fome. Então ele está indo para ganhar um pouquinho mais. O que você disser, o que a gente tem? Eu tenho que ser bem honesto com vocês. Às vezes eu fico meio, a minha religião não permite falar emputecido, né? Então eu posso falar muito bravo só. Emputecido eu não posso falar. Então assim, a pessoa está lá oferecendo, dizendo para você que está saindo da empresa porque ela precisa de um aumento de salário. E aí eu fico muito louco com aquelas pessoas que dizem assim, ele está querendo, ele está exigindo demais. Eu aprendi lá com fulano de tal
que os conflitos se resolvem somente com uma boa conversa. Não, não é a boa conversa não, cara. Você tem que entender qual é o que o outro lado tá precisando. Se o cara tá numa necessidade básica, cara, o que você vai querer discutir mais o quê? E você quer estar pagando salário de fome. Aí você fala, eu não sou, ele não sabe negociar bem. O meu chefe não soube negociar. O meu gerente não. Cara, você dá um salário de fome pro cara e quer que o cara vai negociar o quê? Então, não tem história triste, tá? Em negociação também, negociação não resolve tudo na vida, não. Tá? Então você tem que entender onde que o outro lado tá. Que lado que o outro lado. Qual é o outro lado? Ele está na necessidade básica? Ele está numa necessidade de segurança? Ele quer ser integrado socialmente? Qual é o conflito dele? Ele está querendo sair da empresa. Realmente, será? Aí tem um outro ponto. Será que o interesse dele realmente é sair da empresa porque ele veio te pedir um aumento de salário, ou ele não está sendo percebido, reconhecido nesse local? É autoestima dele? Ou é uma autorrealização? Ele precisa ganhar mais porque ele precisa ter autorrealizações. Então o cara já está lá no nível, no topo da pirâmide. Então o cara precisa ganhar mais porque ele quer ostentação, cara. Ele já tem comida, bebida, moradia, ele já mora no condomínio fechado, já tem segurança, ele sabe que o emprego dele está garantido, ele é um ótimo profissional, então ele é muito bom mesmo. Então, cara, esse cara está buscando ostentação. Então você tem que entender, né, qual é o interesse dele e qual é o teu interesse. Aonde que a empresa pode chegar, aonde que você pode chegar. E em tudo isso existe um ponto de ruptura. Então, o interesse ele é inegociável. Isso eu vou fazer. Ou você me dá um aumento ou eu vou embora. Não, mas e se a gente fizer isso, fizer... Cara, não, eu preciso de grana. Eu preciso de remuneração maior. Então, você tem que entender qual é o interesse. E isso, muitas vezes, é inegociável. Por quê? Ou ele tem aumento de salário ou ele vai passar fome. Ele não vai conseguir estudar. Ele não vai conseguir ter as realizações. Então tem que entender onde que esse cara está. Então o interesse ele é inegociável. Beleza? Ponto de ruptura. Se eu preciso ganhar R$300 a mais, 250 não serve, R$100 não serve, precisa ser entre 250 e 300. Exemplo, entre 300 e 350. Existe um parâmetro. Após o interesse, existe o teu objetivo. O que é esse objetivo? O objetivo é proteger o interesse. Exemplo, vender um objeto para comprar outro, sair de uma empresa para entrar em outra empresa. Então, é uma troca. É uma troca que você vai ter que fazer. Então, você não consegue, você vai ter que sair de uma empresa para entrar na outra. Você pode dar um aumento de salário se este colaborador desempenhar um novo papel, tiver uma produtividade maior. Você pode dar uma remuneração variável. Então, assim, o objetivo, você vai proteger o seu interesse. Qual é o seu interesse? Meu interesse é um aumento de salário. Então, qual é o teu objetivo? Uma remuneração variável? Pode ser, não é, né? Pode ser uma remuneração variável para proteger o seu interesse. Legal até aqui? E posição. Posição é a atitude que você vai iniciar essa tua negociação. Quer aumentar o salário em mais R$500, então você não vai dizer assim, eu preciso aumentar o meu salário em R$500. O patrão sempre vai dizer assim, 500 eu não posso, eu posso te dar 300. Então você vai ter que começar com um ponto sempre, com uma gordura, para a gente poder ter uma possibilidade de barganha. Tá vendo como conflito de interesse não é tão fácil assim? Conflito de interesse não é dar um tapinha nas costas do cara, um beijo em abraço e falar assim, meu amigo, tá tudo bem.
né? Então não são só atitudes positivas, é uma série de conceitos, negociar, gerar, conduzir conflitos, é você fazer toda essa parte de gestão técnica, é você entender comportamento e técnicas, beleza? É entender cabeça. Então, essa questão da posição é o você se posicionar, fazer uma proposta com uma gordura, com alguma coisa onde você tenha o que barganhar. Ou você desestabilizar o outro lado. É o você dizer, se você não me der R$ 700, então eu vou ter que sair da empresa porque eu preciso de mais R$ 500 para eu poder estudar. Ou você então me deu uma bolsa, durante a negociação o outro lado pode dizer, então tá bom, se o valor do salário que você precisa de remuneração maior é R$ 500 para poder estudar, então a empresa vai te fornecer uma bolsa? Pode ser? Tá vendo? Isso é posicionamentos perante ao interesse de ambos os lados. Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Primeiro, é o interesse. Então você tem um interesse que isso é inegociável. Eu preciso disso e não abro mão. Existe um ponto de ruptura para esse interesse. O objetivo é o que você vai defender o seu interesse. Opa! É onde você vai proteger o seu interesse. E o posicionamento é aquilo que você vai utilizar para barganhar. É sempre tendo uma gordurinha para você barganhar. Ah, professor, mas aí nós estamos falando de coisas financeiras. Não, nós estamos falando de tudo. Se você, aí está um macete, né? Se você entrega apenas uma proposta para a pessoa, sem dar uma segunda opção, o que você vai ter? O sim ou o não? Então, exemplo, você vai dizer assim, ou você me paga R$ 500 ou eu vou embora. O cara fala, então tchau. Ou sim. Eu posso sair hoje à noite? Sim. Não. Você faz isso para mim? Sim ou não. Então você pode geralmente dar 2 ou 3 opções para a pessoa. Então eu vim aqui para solicitar um aumento de salário para vocês, porque eu quero estudar. Então eu preciso ter uma remuneração maior em R$ 700. Mas ou você pode me pagar esses R$ 700 ou você me ajuda na bolsa. Você me dá você paga para a minha faculdade que vai custar R$ 700 por mês. Então você me ajuda? Então, tá vendo? Então você está dando 2 opções. Ou uma remuneração de R$ 700 a mais, ou ajudá-lo numa bolsa de R$ 700. Então, tá vendo? São 2 opções. Você não tem o sim ou o não como opção. Tem que procurar fugir o máximo possível disso daí. Mas isso a gente vai ver em alguns próximos vídeos. E aí o próximo vídeo que vem da aula 1, ou vai aparecer aqui em cima ou aqui em cima, mas de qualquer forma, eu vou deixar abaixo o link para você ir para a nossa próxima aula. Quer saber como fazer a gestão de conflitos utilizando a negociação? Aula 1, então você vai começar a seguir essa jornada de negociação para a gestão de conflitos. Beleza? Então, peço sua ajuda, deixa o seu like, coloca as suas dúvidas no comentário e boa sorte e espero você nessa continuidade dessa sua jornada aí. Beleza, moçada? Muito obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo.